Aí, ô Giovana, aqui, eu vou fazer o papel aqui do Botafogo Mil Grau, do Botafogo News, do Fogão não sei o quê. Fogão da depressão. Esse tipo de coisa. Porque assim, desculpa, o técnico vai lá e fala, tem jogador que não quer jogar. Irmão, sai do meu time, vai embora. Quem são esses caras? Você tá no clube, ganhando bem, porque agora o Botafogo tem condições de pagar legal, tá ganhando bem, e o senhor não quer jogar? Vai embora. Eu tô equivocado? Agora o Botafogo, como é que você falou da depressão, tá equivocado? Isso aí é a palhaçada, pô, com o torcedor. Então, o Botafogo no papel tem um ótimo elenco, mas é um elenco que não dá pra você confiar. É um elenco com um psicológico fraco, um elenco que você vê que não tem liderança, principalmente nos momentos mais complicados das partidas, e é um Botafogo de resquícios e grandes resquícios da temporada passada. Botafogo que não tem um mental bom. Qualquer revés dentro da partida mexe com o psicológico desses caras e parece que eles esquecem de jogar bola. Então, assim, o Vasco, na minha opinião, tem administrado muito bem essa questão do psicológico. O Vasco tem um bom time, não tem um elenco completo, o elenco do Vasco é deficitário, ainda mais quando sofre com lesões. E aí, quando enfrenta os grandes, o Vasco, ao contrário do que acontece com os jogadores do Botafogo, os jogadores do Vasco se engrandecem demais. O que o Vasco está fazendo diante dos grandes é louvável. O Botafogo deveria mostrar, inclusive, o que o Vasco está fazendo aí para os jogadores deles. Porque, assim, desculpa, gente, você se negar a jogar, eu entendo que a pessoa pode ter o psicológico ruim. Ó, eu não estou conseguindo jogar, então pede afastamento, suspende um pouco ali metade do salário e boa. Porque vai se tratar. A gente já viu em diversos momentos que o psicológico ele precisa ser levado em consideração, é um fato sério. O próprio Richarlison é o grande exemplo disso, ele não estava bem psicologicamente, aí quando o cara tá bem, não adianta você ficar forçando, que era o que o Diniz tentou fazer. Ah, não tá bem, mas vou continuar convocando para dar esse voto de confiança. Não, o cara precisa entender que a parte psicológica é fundamental, buscar uma ajuda e aí voltar em grande nível, que foi exatamente o que aconteceu com o Richarlison. Mas aqui no Botafogo não é um jogador só, né? Parece que é o elenco inteiro. Jorge, cada vez mais, eu sei que é um assunto delicado e a gente já abordou esse tema também em algumas outras oportunidades, quando tem o psicológico, é uma questão de saúde mental também, tem que ser tratado também. Mas, cara, eu fico cada vez mais achando que o Botafogo, por mais que seja uma situação diferente, mas como consequência, o sentimento do torcedor pode ter sido até o mesmo, que foi o Santos rebaixado e o Botafogo perdendo o título da maneira que perdeu, que o Botafogo numa dessas tem que fazer o que fez o Santos, mandar geral e contratar um time do zero. Eu não sei, às vezes, cada vez mais me parece que essa é a única solução que vai fazer sentido. Eu vejo o sentido do que você está falando. Eu acho que o baque foi muito grande, o trauma foi muito grande, a torcida não consegue lidar bem com esses caras ainda no elenco, tanto que no primeiro jogo do ano tinha a faixa fora Marçal, fora Marlon Santos, por exemplo, que não foram os únicos, mas foram os principais, né, de acordo com a torcida, responsáveis pela perda do título. E aí você tinha o Cuesta que já tinha ido embora, né? O Adrielson Perry já tinha ido embora, alguns foram, mas alguns ficaram. E os próprios caras estão mostrando que não superaram isso, sim. Os próprios caras estão sucumbindo a essa pressão e, me desculpa, tem os dois lados nessa história. O golaço do Eduardo que não valeu de nada. Tudo bem que é difícil lidar com pressão e você precisa ter ajuda, você precisa ter esse respaldo, ter, né, profissionais ao teu lado, que, né, claro, é super importante. Mas você, na condição de atleta, você sabe que vitória e derrota fazem parte da tua rotina, né? Crises vão surgir, frustrações vão acontecer e é próprio do atleta buscar forças para superar isso e não deixar a carreira sucumbir. Aliás, é a essência do que é o esporte. Eu ia falar, tá no pacote do esporte. Tá no pacote, essa é a essência de você se superar a cada dia, superar derrotas, ou ser melhor ainda do que foi nas vitórias, continuamente se superando. Então, se você chega no alto nível, o cara que joga no Botafogo, ele chega no alto nível, numa Série A, na elite do futebol brasileiro, e você sucumbe, tudo bem que foi muito traumático, realmente não foi uma única derrota, assim, foi uma queda de avião, esportivamente falando, mas isso não pode acabar com a carreira de alguém. Ainda mais se você tem um ótimo contrato, você tem, como vocês destacaram aqui, toda a estrutura que o Botafogo oferece, simplesmente não dá. Então, se realmente os caras acham que não vai rolar mais, sigam a vida lá e o Botafogo segue a vida dele aqui. Eu não gosto de nada muito drástico na vida, né, mesmo no futebol. O final do ano do Botafogo, ano passado, e as reações, que eu não estou julgando, mas apenas constatando, foram muito fortes, por óbvio, porque o time não é que ele derreteu, ele sublimou, ele passou do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, né? E não no questão de sublime.
E entendia que sim, eu não gosto mas assim, pelo sentimento geral, o Botafogo tinha que ter feito uma renovação muito profunda no elenco, para evitar o que aconteceu ontem, assim, de uma maneira muito clara. Assim, os 3 gols do Botafogo, eu quero citar o primeiro que estava em posição de primeiro, foram muito bonitos todos eles, as construções, algumas coisas, mas a virada do Vasco, mais uma, bem legal, de recuperação, pô, foi um negócio muito bacana, assim, mas de novo está acontecendo demais com o Botafogo, e a gente falou de 2 caras aqui, o Jorge Igor falou do Marçal e do Marlon, entre outros, que fizeram um campeonato, assim, notável, e de novo, como as coisas são malucas. Se você invertesse, se fosse possível, pudesse inverter o retorno pelo turno, ou seja, o retorno pavoroso do Botafogo virasse o turno e o turno brilhante virasse o retorno, e acabar como o time de Guerreiro, né? O time que saiu da luta para o rebaixamento com uma campanha fantástica. Claro que não foi o que aconteceu e é evidente que você precisa administrar essa realidade. Mas assim, eu sou contra coisas muito drásticas, até porque é um elenco que na média tem uma idade, uma rolagem, uma milhagem bastante grande. Só que, de novo, como bem destacou a Gil, e vale para o futebol, vale para qualquer profissão, inclusive de estudante. A gente vive dias tão exasperados, tão acelerados, tão acelerados, de total falta de paciência, potencializada por lugar onde a gente está falando agora, que é o YouTube, as redes sociais e antissociais, que o que você era antes cobrado quando você pegava o elevador ou ia na padaria, você é cobrado pelo meme. Você é cobrado pelo que teu filho recebe ou que pode acessar sua mulher, sua mãe, seu pai, o cachorro, que também... Eu tenho um dos cachorros, aliás, o meu tem um perfil feito pela minha filha. Mas, enfim, a pressão é gigantesca, gente. Mesmo que você... Não, aquela coisa que se falava antigamente, eu não leio mais jornais, até porque quase ninguém mais lê jornal, mas enfim. Eu não vejo o que está sendo falado de mim. Hoje você é bombardeado, não, vou espairecer entrando no Instagram. Você vai ser bombardeado com críticas a você. Sim. Então a coisa é muito mais séria. Hoje o treinamento, o tratamento mental, a terapia, cada vez mais é importante para todo mundo. E para quem está exposto a uma coisa que é absurda, o que aconteceu com o Botafogo ano passado, fica ainda mais pesado. Então a solução é fazer uma mudança mais drástica ainda no elenco, e o Thiago Nunes explicitou algo que a gente sabe desde o ano passado. Só um ponto também que eu acho que é ruim, porque você... Não estou dizendo que não possa ter acontecido no jogo ontem, né? E pode ter acontecido de fato se essa questão do trauma, do que aconteceu em 2023. Mas cada vez mais é uma margem para desculpa. Então daqui a 5 meses, porque 2023 foi complicado. Porque 2023... Até quando? E aí é o que eu falo, por isso, se você trocar todo mundo, você não vai ter mais essa desculpa. Não tô falando que é a melhor coisa a ser feita, eu não sei, mas é a única solução nesse momento que me parece viável. Porque o time do Botafogo não dá esboço, não dá reação nenhuma. Acaba soando como uma desculpa eterna, pô. E aí vai ficar no ano que vem, não, mas que do ano retrasado... É isso, gente, é que limpar, vamos seguir pra frente, mas a vida continua. A vida continua. E se você quis continuar... desse jeito, mais ainda você vai ter que se superar. Isso, com certeza. Tem uma pré-Libertadores para jogar a partir de quarta-feira, meu amigo. Contra quem que é? Contra o Aurora da Bolívia. Desfile. Primeiro jogo lá e o segundo jogo no Rio. Assim, é bom o Botafogo jogar bola, viu? É bom jogar bola. Unidos da Aurora, vambora, hein?